Senhor. É um privilégio podermos estar novamente aprendendo um pouco mais da parte do Senhor, mais uma vez buscando conhecimento da parte dele, para que venhamos nos portar e saber como nos portar nos momentos de conflito, nos momentos de dificuldades. No momento como este aqui, a nossa igreja de Colosso, qual é a lição que nós estamos dando continuidade, essa é a parte 3, vai dizendo desse confronto, como refutar todos os enganos, tudo aquilo que é contrário ao evangelho genuíno, puro, aquele evangelho anunciado pelo nosso Senhor. Então eu louvo a Deus porque nós temos tido esse grande privilégio de aprendermos a sua palavra. Mais uma vez devemos rogar a Ele, que as misericórdias dele estejam sobre as nossas vidas, que possamos ter um entendimento claro da sua palavra, daquilo que ela vem trazer a cada um de nós. Então, nós estamos dando a parte 3 dessa lição, a lição de número 11. Nós estamos agora no primeiro ponto do segundo tópico. Nós vamos estar falando sobre a oração pela igreja, as petições que foram feitas por esta igreja, pelos irmãos que ali congregam. Então nós vamos pensar sobre este assunto neste momento, que estamos reservando aqui para aprender do Senhor. Mas é claro que antes de começarmos qualquer coisa, devemos buscar ao Pai em oração, pedir a Ele graça, pedir a Ele a direção para que tudo que possamos fazer aqui seja debaixo da vontade dEle. Que Ele seja mais uma vez misericordioso com a minha vida. Que as minhas palavras simples e puras de mim mesmo não venham alcançar o coração dos irmãos, mas que ela possa ser então usada com poder e com graça vinda do alto, para que os irmãos possam ser edificados, para que os irmãos e as irmãs possam receber da parte do Pai, como ovelhas que são dele, a qual Ele cuida, a qual Ele vela, a qual Ele continuará sempre trazendo alimento, para que essas ovelhas sejam sempre fortalecidas nele. Então vamos orar ao Pai. Deus soberano, eterno, engrandecido e louvado seja o teu santo e poderoso nome. Agradeço a Ti, Pai, por estar nos concedendo mais um momento de estarmos aprendendo a Tua parte. Senhor, que o Teu Espírito que faz, Senhor, e realiza todas as coisas, venha nos fazer discernir a Tua voz e aprender contigo. Senhor, tudo aquilo que na minha capacidade eu não posso trazer ao Teu povo, que o Teu Espírito venha trazê-los, trazer a eles o entendimento necessário, o conhecimento necessário, a sabedoria necessária para entender as coisas que são do alto e divinas. Senhor, seja misericordioso conosco, seja misericordioso com a minha vida, que tudo que faço, Senhor, e tudo que eu venho a fazer, renove de honras e glórias ao Teu nome. Que essa palavra, Senhor, venha fortalecer os Seus filhos. Que essa palavra, Senhor, venha trazer consciência, Pai amado, de como agir, de como se portar. E tudo aquilo que façamos, glorifique e exalte o Teu nome, pois para isso, Senhor, Tu tem dado a nós. E se revelou e nos mostrou o caminho. Então, Pai, esteja conosco. Assim eu oro, desde já eu Te agradeço, no nome do Teu Filho, o Jesus o Cristo. Amém e amém. Então, breve, nós vamos estar fazendo uma retrospectiva daquilo que foi falado. A lição de número 11, ações de graças e petições pela igreja. O primeiro ponto nós tratamos da gratidão pela igreja. E esse segundo ponto agora nós vamos estar falando sobre a oração pela igreja. Como se portar pela igreja. E então, os textos que nós vamos estar baseados neste segundo tópico é Colossenses 1, do 9 ao 12. E aí eu quero convidar você a estar lendo a palavra de Deus, ou então acompanhando. A Bíblia que eu estou usando, ela é Almeida Revista e Atualizada. Então, se você puder ter também uma Almeida Revista e Atualizada, para que então tenhamos facilidade no entender e na leitura daquilo que vai estar sendo lido. Eu vou estar lendo então o texto de Colossenses 1, do 9 ao 12. Está assim escrito: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios dos conhecimentos da sua vontade,
em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então esse é o texto, né? Colossenses 1, do 9 ao 12. Eu vou estar trazendo o que está na nossa revista. Desde que ouviu o relatório de Epáfras, Paulo não cessou de orar pelos colossenses. A oração que dirigiu a Deus contém duas partes: a petição pela igreja e a gratidão que a igreja deveria manifestar. Esse texto, né, de Colossenses 1:9 é o texto que é o versículo-chave dessa lição, porque ele coloca, né, a respeito da oração. Essa palavra de oração, ela vem seguida de um termo que é ina, que quer trazer uma ideia que tem um objetivo. E nós vamos ver que o texto, quando é lido, fica claro que essa oração tem um propósito, essa oração tem um objetivo, essa oração tem algo a alcançar. Então, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar. Então essa oração tinha um propósito. A oração que Paulo fez tinha um objetivo: por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento, referindo-se a que é conhecido, tudo aquilo que havia sido revelado da parte de Deus, tudo aquilo que ele já havia se mostrado, tudo aquilo que trazia então entendimento de quem ele era. Então a oração tinha um propósito e tinha esse objetivo. Debaixo de quê? De uma vontade. Como nós falamos, uma vontade ativa. Deus já tinha um objetivo, Deus tinha um alvo. Quando Deus usa alguém para estar orando, ela sempre tem um objetivo que vem da parte do Pai. E aí então ele vem trazendo que o conhecimento e a sua vontade, a vontade ativa de Deus é que realmente nós venhamos conhecer e saber essas verdades. Todas as verdades que ele tem se revelado, todas as verdades que ele tem se mostrado a nós. Então, o versículo, o apóstolo continua: em toda a sabedoria. Essa sabedoria é o que vai regular o relacionamento com Deus. Quando você realmente conhece, teve essa revelação, é como você vai lidar com tudo aquilo que é divino, com tudo aquilo que é do seu Senhor, com tudo aquilo que é da parte dele, que nós possamos ser sábios em saber lidar com aquilo que recebemos, com aquilo que o Senhor nos entregou. Nós precisamos ter isso em nossa vida. E entendimento. Entendimento que ele está trazendo aqui é a ideia de mente mesmo. A razão, o conhecimento, o intelecto. A nossa razão, agora o nosso intelecto agora está moldada dentro da vontade daquilo que veio do alto. Temos uma nova mente, a mente de Cristo. Então, com essa nova mente, nós podemos ter um entendimento daquilo que é da parte do nosso Senhor. E ele termina então o versículo também falando que entendimento espiritual, transmitido e distribuído pelo Espírito Santo. Mais uma vez eu quero lembrar, meu amado, que as coisas espirituais só se discernem as espirituais. Só discerne espiritualmente. Aquele que não tem o Espírito, ele não conhece das coisas da parte de Deus. Ele não entende as coisas da parte de Deus. Então, meu amado, o versículo 9, que é o versículo-chave para esta lição, ele vem então encabeçando essa segunda parte. É a oração pela igreja. Então, o primeiro ponto, né, do segundo tópico, fala assim: a petição pela igreja. Vejamos o que o apóstolo deseja que Deus conceda aos crentes de Colosso: o pleno conhecimento da sua vontade. Isso está no versículo 9. Nenhum crente deve satisfazer-se com um conhecimento parcial ou incompleto da vontade de Deus, mas deve procurar com toda a diligência transbordar desse conhecimento. Toda sabedoria e entendimento espiritual é o conteúdo de tal conhecimento. Meu amado, o autor aqui então, pastor Vanderly, ele traz essa ideia que nós devemos procurar isso. Devemos buscar essa verdade. Devemos então almejar ter essa verdade. Precisamos então nos esforçar, sermos diligentes, termos algo programado, realmente
traçar algo para que essas verdades cheguem a nós de uma forma clara e verdadeira. Precisamos ser disso, né? Desejar ter esse conhecimento, transbordar nele. Porque, meu amado, deveria ser afastada as invenções dos homens e todas as especulações que se podiam em oposição à palavra de Deus. Nós sabemos que, como já foi falado aqui, essa carta ela teve a ideia, e o apóstolo Paulo então a escreve para refutar os ensinos errôneos dos homens, os falsos mestres, daquilo que eles traziam como conhecimento, como que eles traziam como entendimento da parte de Deus. Então, nós precisamos, meu amado, continuar afastando essas coisas, essas especulações, porque o que se revela da parte de Deus não vem de especulações humanas, mas vem sim daquilo que é da parte do Pai, aquilo que é espiritual, daquilo que vem dele, pois não é obtida de qualquer fonte a não ser pelo Espírito. Esse conhecimento ele não obtém uma outra fonte a não ser pelo Espírito. É o Espírito que discerne, é o Espírito que esclarece, é o Espírito que traz à tona tudo aquilo que nós não conhecemos. Ou como nós podemos trazer aquela verdade revelada mesmo, aquela palavra que traz total esclarecimento, aquela palavra que vai trazer e vai acabar com todas as dúvidas. Essa fonte é a fonte espiritual. É aquilo que vem da parte do Pai, é aquilo que vem do alto. Então, meu amado, mais uma vez o apóstolo Paulo, dentro daquilo que havia sido inspirado por Deus, ele traz esse entendimento a esse povo. Esse povo então deveria não permitir que aqueles ensinos dos homens, aqueles ensinos daqueles que eram carnais, sem discernimento espiritual, pudessem estar alcançando seus corações e as suas mentes. Mas as suas mentes e os seus corações deveriam estar focado na obra de Cristo e através daquilo que o Espírito Santo de Deus havia e estava se revelando a eles. Uma vida de modo digno do Senhor, e aí já encontra-se lá no versículo 10, que aí eu vou estar lendo, para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. No conhecimento de Deus. De inteiro agrado. Desejo de agradar, meu amado. Desejo de agradar. Né? Desejo de realmente poder agradar o seu Senhor. Fazer aquilo que realmente Ele espera e aguarda de todos nós. Pois tudo aquilo que Ele nos deu, devemos dar resposta. Quando o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele escreve, para que possais andar, ele quer trazer uma ideia de comportamento, né? Postura, posições, decisões, atitudes que devemos tomar. Todas essas coisas têm que estar corroborando com o conhecimento adquirido e ser sábio em utilizar esse conhecimento. Porque não adianta ter conhecimento se não sabemos utilizá-lo como convém. E aí vai um reflexo de ser sábio. É utilizar com sabedoria aquilo que foi alcançado pelo conhecimento. Então o apóstolo Paulo fala assim, para que com um comportamento adequado venhamos agradar ao nosso Senhor. Com um comportamento que realmente diz respeito a Ele. Porque em tudo frutificando em toda boa obra. Virtude ou retidão. Essa boa obra aí tem essa ideia de virtude ou retidão. O nosso comportamento agora tem que estar baseado nisso. Haver uma virtude nas nossas obras, haver retidão nela, porque não adianta. Porque o nosso Senhor, Ele não julga o final da obra, mas Ele julga aquilo aonde ela nasce no nosso coração. Eu posso ter muito a boa vontade, mas se não nasceu no coração uma ideia de engrandecer e louvar o Senhor, eu não estou praticando as boas obras. Mas quando eu tenho, então, nas minhas boas obras, nasceu no meu coração a ideia de honrar ao Pai, ela então vai produzir o efeito necessário. Aquilo que desde antes da fundação do mundo já foram criados para que nós, os santos,
os justificados, a igreja de Colosso, a igreja do Senhor hoje, vivêssemos nela e praticássemos, para que então o nome dele fosse engrandecido e louvado. Ele então traz essa verdade para nós. O pleno conhecimento da vontade de Deus conduz a um modo de viver digno do Senhor, o que é de seu inteiro agrado. Não é mera especulação ou abstração teórica acerca de Deus, nem algum infrutífero separado da vida prática. Ao contrário, transforma o caráter e a vida. Meu amado, esse conhecimento de Deus, o autor aqui da revista, ele fala assim, não pode ser separado da vida prática. Aquele que teve esse conhecimento, aquele que tem essa sabedoria, a prática vai ser natural. Ele vai praticar isso naturalmente. Nós vamos verificar, nós vamos encontrar a prática das boas obras naturalmente na vida desse que recebeu o conhecimento da parte do Pai. Aquele que realmente é filho, aquele que realmente recebeu a graça reveladora da obra que Jesus Cristo realizou por ele. Nós precisamos aprender que não há como separar essas duas coisas. E porque quando isso acontece, há uma transformação de vida. Deixamos de ser aquilo que éramos e passamos a ser agora uma nova criatura, um novo ser, com novas atitudes, com um novo comportamento. Um novo comportamento, sábio no falar, sempre com um pensamento voltado às coisas do alto, tardio em nos irarmos, sermos realmente um reflexo daquele que o nosso Senhor o é. Precisamos viver isso. Então, a letra A, né, desse primeiro ponto aqui, desse segundo tópico, ele fala o pleno conhecimento da vontade de Deus. A letra B fala uma vida de modo digno do Senhor. Então, o nosso comportamento agora vai glorificar e vai exaltar a Ele, porque agora temos esse conhecimento. E a letra C, ele fala uma vida frutífera. Uma vida frutífera. Aqui os crentes são lembrados de que, embora não sejam salvos pelas boas obras, foram salvos para as boas obras. Mais uma vez, pararmos nesse ponto aqui, daquilo que o nosso autor escreveu, ele traz uma realidade e ele nos traz uma maneira de pensarmos a respeito dessa verdade aqui. Não são as boas obras que nos justificam, porque não é por mérito, é por graça. Mas ele então nos traz uma ideia que essas obras vão nos acompanhar. Aqueles que obtiveram essas verdades da parte do Pai vão ter então isso como para trilhar. No mesmo texto em que Paulo afirma que somos salvos pela graça, também sublinha que somos chamados às boas obras. Está lá em Efésios 2, do 8 ao 10. Então, devemos regular toda a nossa vida em conformidade a este conhecimento adquirido. Então, amado, o nosso conhecimento adquirido agora, ele vai então trazer a diretriz em nossa vida. Ele vai regular todas as nossas atitudes. Ele vai nos direcionar em todas as nossas atitudes. E devemos então abandonar toda a inclinação da carne, pois disso procede toda a boas obras. Quando então abrimos mão de todos os desejos carnais, as boas obras começam a nascer, porque agora de um coração novo, num coração transformado, o nosso coração vai voltar a engrandecer e louvar ao Senhor. Então, uma vida frutífera, ela vai trazer essa realidade. As boas obras serão reflexos daqueles que são salvos e foram salvos para a honra e glória do Senhor e pela sua graça. A letra D, amados e amadas do Senhor, está assim escrito na nossa revista. O crescimento no conhecimento de Deus, ainda com base no versículo 10. O crescimento espiritual é progressivo, crescendo. Essa é uma realidade, amados. Devemos prosseguir em conhecer o Senhor. A revelação recebida deve estar sempre progredindo, deve estar sempre se buscando mais. Nunca devemos nos acomodar com aquilo que temos recebido da parte do Pai. Não podemos entender que aquilo que temos recebido aqui nos basta. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento da parte dele. Então esse conhecimento ele é gradativo, ele vem crescendo. Então não se acomode, né? Não é o tempo de cristão,
Não é um tempo que você reconheceu a Cristo como seu Senhor, mas é a cada manhã, a cada momento da sua vida, a cada instante da sua vida, prossiga em conhecer o seu Senhor, aprender dele, avançar nele. Esse conhecimento está revelado na palavra, que deve ser desejada por nós como o bebê anseia pelo leite materno. 1 Pedro 2,2. As marcas do crescimento espiritual incluem profundo amor pela palavra de Deus, né? Salmo 119, versículo 97. Obediência, 1 João 2, do 3 ao 5. Grande fé, 2 Tessalonicenses, do 1 ao 3. E o maior amor, Filipenses 1, 9. Então, o autor aqui da revista, ele coloca alguns pontos desse crescimento espiritual. Aquele que cresce espiritualmente, ele vai ter, nós vamos encontrar alguns pontos na sua vida que é bem interessante nós pensarmos nesses pontos, né? Nessa realidade. A primeira coisa é essa paixão pela palavra, porque ele sabe que ali é a fonte a qual ele se alimenta, ali é a fonte que o sustenta, ali é o seu relacionamento com Deus, ali ele fala, ali ele ouve o seu Deus, ali ele aprende dele, ali ele cresce com o seu Deus. Então, a primeira coisa é o amor a esta palavra. Há um outro ponto que o nosso autor aqui coloca, é a obediência. Você vive em obediência a ela. Essa palavra, então, ela vai ser o seu norte, ela vai ser a sua bússola, como é um termo muito usado por nós. Ela vai trazer esclarecimento, ela vai nortear a nossa caminhada cristã, ela vai nortear as nossas atitudes, as nossas posições, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Então a obediência vai vir como reflexo daquele que cresce em conhecer a esse Senhor. Ele coloca também aqui a grande fé. A fé que vem dele. E quanto mais nós o conhecemos, mais nos fortalecemos na presença dele. Porque, com certeza, traz a nós uma realidade que não permite dúvida aos nossos corações do poder da obra que foi realizada por ele na cruz do Calvário. Então nós precisamos ter essa fé bem firme em nós precisamos estar bem atentos a essas verdades, nós precisamos estar verificando isso, e é verificável na vida daquele que teve esse encontro com Deus e tem esse desejo de crescer no conhecimento dele. E para terminar aqui, o autor coloca o maior amor. É algo que também você começa a entender. Aquilo que você recebeu do Pai, você começa a compartilhar entre os irmãos em Cristo Jesus, né? O seu amor por eles, porque você começa a enxergar o grande amor que Deus teve pela tua vida, a grande misericórdia que Ele teve pela tua vida, porque tu não merecia nada. Hoje, tudo aquilo que tu tem, tudo aquilo que você recebeu veio da parte dele. Então você começa a olhar os seus irmãos com esse mesmo olhar. Né? Um olhar também de graça, porque você sabe a graça que lhe foi alcançada, e então a graça a qual você foi alcançado, e você começa a entender então que os teus irmãos também o foram. A mesma misericórdia que estava sobre a sua vida está sobre eles. Então esse amor começa a ser nutrido, esse amor começa a crescer, e tudo isso vem desse crescimento no conhecimento de Deus. Precisamos progredir na doutrina da piedade até a morte. Sabe, meu amado, isso precisa ser uma constância. Precisa-se ser uma constância. Evoluirmos nisso até que realmente estejamos com o nosso Senhor. Não podemos nos acomodar, não podemos descansar, não podemos pensar que aquilo que já atingimos é o suficiente. Alguns têm pensado em parar por causa da idade. E é bem interessante nós pensarmos um pouco lá, quando Deus, então, através de Joel, nos traz uma promessa, né? Que os velhos, então, sonhariam e os jovens profetizariam. O derramado do Espírito traria ali uma inversão daquilo que era comum na época pensar. Os velhos vão sonhar, os velhos teriam sonhos, os velhos colocariam planos. Então, meu amado, não há idade, não há velhice que te faça parar. Esse crescimento, esse avançar e esse trabalhar nas mãos do Senhor e se lançar como servo dele é prazeroso para todo aquele que realmente cresce no conhecimento da graça dele. Pois devemos sempre
estarmos dispostos a ouvir e aprender. Precisamos estar dispostos a ouvir e aprender. Sabe, meu amado, como é difícil nós pararmos para ouvirmos e aprendermos. Em muitos momentos nós paramos, ouvimos, mas não aprendemos porque não há prática. Mas precisamos parar, ouvir e aprender, colocar em prática, praticar aquilo que temos recebido. E aí então nesse momento foi falado no versículo 10, ele fala de boa obra. Eu queria falar um pouco, sobre boa obra. Eu estava lendo então na Confissão de Fé de Westminster a respeito dessas boas obras. E aí eu vou estar lendo aqui algo que está lá registrado na Confissão de Fé de Westminster. Somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, mas aquilo que de zelo ou sobre pretexto de boa intenção. Essa é a ideia no Catecismo de Westminster, traz como boas obras. São todas as boas obras que nascem pautadas na palavra de Deus. Não simplesmente no entendimento do homem, não numa vontade do homem, não uma intenção do homem. Porque podemos ter muitas boas intenções, mas elas não glorificar e exaltar o Senhor. As nossas boas obras estão presas a exaltar e glorificar ao Pai. Então, nessa confissão de fé, que era comum às igrejas, então, pós-reformas, terem uma confissão de fé, ele traz essa palavra aqui. E eu vejo isso como extremamente importante para nós entendermos o que é e o que são as boas obras. As boas obras não são para que eu me vanglorie. As boas obras não são para que uma denominação se vanglorie, para que uma igreja se vanglorie, mas é para a honra e a glória do Senhor. Se as obras não estiverem com este princípio, o nascer dela, o nascedouro dela, precisa ser engrandecer e louvar ao Senhor. E aí nós chegamos à letra E. E a letra E fala assim: o fortalecimento com todo o poder. E aí já está lá no versículo 11, que está escrito, e eu vou estar lendo então na palavra do Senhor. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda paciência e longanimidade e gozo. Tudo isso, meu amado. Tudo isso. Fortalecimento, ser fortalecido, ficar mais forte no sentido moral. Quando essas coisas que são realizadas dentro do propósito divino, elas vão se tornando mais fortes em nós. Elas vão se tornando mais resistentes aos ataques, aos enganos, palavras contrárias, ensinos contrários. Não, nós vamos nos fortalecendo nela. Mas isso vem da onde? Com todo o poder. O poder que vem do alto. Um poder que veio para engrandecer e louvar o Senhor. Temos outra vez uma ação progressiva, sendo fortalecidos, está aqui escrito aqui na lição, sendo fortalecidos, como eu falei aqui, ficando mais fortes, nos tornando mais fortes a cada dia. A vida cristã não se alimenta da energia humana. Por isso esse fortalecimento ocorre segundo a força da sua glória, conforme a força gloriosa que é sem limite. Deus concede ao cristão o suprimento de poder necessário. Vamos pensar no que foi escrito aqui. Deus concede ao cristão o suprimento de poder necessário. É em Deus, esse que é a fonte, é que nós vamos encontrar condições de nos fortalecermos constantemente, de vencermos as dificuldades, de vencermos os embates, de mantermos a nossa fé realmente firmada, crescendo, avançando, não nos permitindo que as circunstâncias venham nos fazer parar, olhar para trás ou desistir, mas é nele, ele é a fonte. Segundo a força da sua glória, a força, as perfeições divinas, e para a sua glória, para produzir condições de realizar.
Nós precisamos disso, meu amado. Nós não temos condições de realizar. Mas tudo isso vem da força que vem do alto, da nossa fonte. É nele que conseguimos então realizar todas essas coisas. Não é simplesmente debaixo da minha vontade. Hoje eu quero. Levanto de manhã cedo, dá um estalo na minha mente. Hoje eu quero viver. Hoje eu quero fazer assim. Hoje eu quero viver dessa forma. Não é dessa maneira, meu amado. Não é dessa maneira. Mas vem tudo da parte do Senhor. Vem tudo da parte dele para a honra e glória dele. Continuando aqui na nossa lição, fala assim: é comum o apóstolo Paulo mencionar suas orações a favor dos leitores. O ministério de um apóstolo consistia no ensino da palavra e na oração. Enquanto Paulo passava ricas instruções aos colossenses, também compartilhava a sua prática de orar por eles. Paulo reconhecia igualmente a importância de orarem pelos seus ministérios. Então, ele coloca aqui, dizendo algo sobre o ministério do apóstolo, que era o ensino da palavra e a oração. O ensino da palavra e a oração. Isso está sobre a vida daquele que é um chamado, aquele que é um enviado por Deus. Precisa-se ter uma vida com essa qualidade, com esses pontos, tanto da palavra quanto um compromisso de oração. Todo cristão precisa possuir coragem e constância. Todos os cristãos precisam possuir essas duas qualidades. Tanto coragem para permanecer firme e perseverarem, e quanto a constância. Não estarem como um ânimo dobre, dividido. Um dia eu estou, outro dia eu não estou. Um dia eu sou, outro eu não sou. Não, precisa ser constante. Precisa estar caminhando no mesmo patamar, sem grandes oscilações, sem grandes depressões, sem momentos de quedas tão profundas, mas se manter num nível de confiança e de acreditar, porque agora nós temos uma razão na nossa fé, e a razão da nossa fé é que Cristo morreu por nós e é capaz de nos fortalecer a vencermos todas essas dificuldades. Pois não há força fora do auxílio do Senhor. A nossa força está nele. A nossa fé está nele. O poder de Deus é grandioso em nos auxiliar. Sabe, Ele está aqui sempre atento toda vez que recorremos, a toda vez que vamos buscá-lo, a toda vez que vamos pedir a Ele. É nele que nós vamos encontrar o auxílio, é nele que nós vamos encontrar essa força. Por quê? Constância, porque diariamente seremos tentados a abandonar essas verdades. Mantenha então uma mente positiva na obra poderosa de quem a realizou. Então precisamos estar constantes, meu amado, porque com certeza, diariamente, nós vamos ser de alguma forma confrontados a mudarmos a nossa posição, mudarmos o nosso testemunho, mudarmos a nossa maneira de pensar. Mas precisamos então ter constância nisso, porque nós devemos manter uma mente então positiva e entendermos o que? A obra de Cristo é poderosa e é eficaz sobre a vida daquele que verdadeiramente creu. A minha mente positiva dentro dessa verdade me faz vencer e prevalecer, me faz realmente ter uma confiança, ter uma certeza, não permitir que nada venha me tirar dessa direção e daquilo que o Senhor tem me ensinado. Então, o ponto 1, ele está terminando agora, e eu vou estar lendo as considerações finais, aquilo que o autor colocou aqui para finalizar esse primeiro ponto do tópico 2. Orar uns pelos outros é um dever de mutualidade, muitas vezes exemplificados na Bíblia. Jó orou por seus amigos, Jó 42:10. Moisés orou por Arão, Deuteronômio 9:20. E por Miriam, Números 12:13. Jesus orou por seus discípulos, João 17, do 9 ao 24. A igreja de Jerusalém pediu a Deus que Pedro fosse solto da prisão, Atos 12:5. Paulo orava pelos cristãos, Romanos 1, 9 e 10. E Efésios 1, 16 e 19. Epáfras orou pelos Colossenses, Colossenses 4, 12. Sabedor de quanto a oração é importante,
Paulo iniciou a epístola orando pelos crentes de Colosso, antes de passar a ensiná-los. Antes de passar a ensiná-los, Paulo orou pela a igreja de Colosso. Meu amado, então aqui nós chegamos ao final de mais um encontro nosso, né? Esse primeiro ponto é do segundo tópico. Quero então convidar você, né, no próximo encontro nosso, nós estarmos entrando então nesse segundo ponto que vai falar a gratidão da igreja, a resposta da igreja a todas essas verdades que nós temos compartilhado aqui. Tem sido um prazer nós estarmos juntos. Espero que as suas vidas tenham sido de alguma forma edificadas por tudo aquilo que nós temos colocado aqui. Que o Espírito Santo do Pai esteja falando aos seus corações. Nós vamos orar agora para término, pedir a Deus que esteja os abençoando, dando um dia de paz, de bênção em sua vida, na vida da sua família. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai, soberano e eterno, a Ti a honra, a glória, todo louvor. Louvamos o Teu nome, Pai, porque Tu tem concedido a nós o privilégio de termos recebido da Tua parte a revelação para entendermos o poder da obra que o Seu Filho realizou a nosso favor. Senhor, nos dê desejo de aprendermos mais de Ti. Senhor, traz em nós o amor, Pai amado, à Tua palavra. Traz a nós, Pai amado, a obedecermos aquilo que Tu tem nos falado através da Tua palavra. Senhor, traz a nós a verdade que devemos então, Senhor, ter um amor muito maior de todos, a todos, Pai amado, do que aquilo que nós temos amado. E nos traz também, Senhor, as verdades de tudo aquilo que precisamos e necessitamos. Pai, eu quero Te pedir, dê um transcorrer de dia abençoado à vida dos Teus filhos. Que a Tua paz esteja sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre as vossas parentelas. Que o Teu amor e o Teu refrigério esteja sobre cada um deles. Senhor, aqueles que estão passando um momento difícil, de choro, de pranto neste momento, Tu esteja os abençoando. Seja aquele que é o socorro bem presente em suas vidas e a sua paz e o seu favor esteja sobre ele. Assim nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho, o Jesus o Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.